aí que nós não vamos nos intimidar. E o povo da região do Lago não é de açúcar, vai nem de sal, vai todo mundo pra rua, com chuva, sem chuva. Eu tenho certeza que o Brasil vai vencer. A gente tá brincando aqui, mas o nome do homem mesmo é Rola, sabia? Que isso, gente? A gente fala Alan. Nem brinca com o negócio dele. Mas me parece que a pronúncia correta do nome dele é Rola. É isso, Ricardo? Você que entende aí, não de rola, mas de esporte. Lá ele, né, Ricardo? Eu não sei, eu vi aí, eu fiquei espantado. Eu falei, Haaland, gente, né, o nome dele. Vamos falar Haaland, que a gente fica com menos vergonha de falar Haaland. Você nem brinca com um negócio desse. Aí eles ficam assim... Quem dá medo, né? Ah, doido, rapaz. Um creu desse, meu pai do céu, uma rola deste tamanho. Senhor, vai ficar por aqui. Falar sério, minha gente, deixa eu vir aqui pros estúdios, aqui, repetindo pra você, as meninas estão lá em São Pedro da Aldeia, daqui a pouco vão trazer as perguntas lá do centro de São Pedro da Aldeia, da Praça do Canhão, da Praça da Matriz, porque hoje estamos recebendo o prefeito Fábio do Pastel, segunda vez que nos visita, né, Fábio? Segunda vez aqui, Renata. Agora é difícil pegar o Fábio para uma entrevista, então pode se dar por privilegiada, dona Renata. É verdade. Fábio, primeira coisa que eu quero saber de você, os royalties já começaram a cair? Renata, não, né? Eu falo que a gente venceu, né? A gente ganhou, mas a gente não levou. Eita! Os royalties, ele me traz vou dizer, um cansaço, né? Uma preocupação muito grande, já uns 3 anos atrás. Na verdade, desde quando a gente assumiu o governo, a gente tinha os royalties muito pequenos no município. E com todas as informações que eu tive é que a gente teria uma possibilidade de aumentar os royalties da cidade. Então eu comecei a lutar, brigar em Brasília. Nós conseguimos aumentar os royalties com uns 8 anos mais ou menos de mandato. Uns 8 meses de mandato nós conseguimos aumentar os royalties. E aí recebemos alguns meses, a gente perdeu o royalties através de uma liminar. Levamos uns 3 anos aí mais ou menos, né? Posso dizer, acho que uns 3 anos, que a gente vem lutando para a gente reconquistar esse royalties que foi perdido, porque nós entramos junto com o Iguaba, né? E eu e o prefeito Votuil, a gente entrou junto com a mesma equipe de advogado e Iguaba permaneceu e a gente perdeu os royalties no meio do caminho através de uma liminar. Por que dessa discriminação, Fábio? Isso eu não entendi. Iguaba consegue, está mais afastado ainda da bacia. E vocês não perderam? Renato, o que acontece, né? É aquela questão, cabeça de juiz, né? Um desembargador deu favorável para Iguaba e o desembargador de São Pedro da Aldeia deu contra. E a tese era a mesma coisa, o processo era o mesmo. A Lagoa é a mesma, né? Iguaba se emancipou tem 24 a 25 anos, ela era filha de São Pedro. Então Iguaba permaneceu e nós perdemos os royalties. E aí a gente vem nessa luta toda, com uma esperança pelo menos de pautar, né? Pautar e vai pautar nessa luta toda, e pautava e saía de pauta, enfim. Questão de uns 2 ou 3 meses atrás teve o julgamento e a gente ganhou, né? O município de São Pedro da Aldeia ganhou por unanimidade. E isso trouxe uma esperança muito grande para a gente, mas os advogados passavam para a gente que o ganhar não quer dizer que a gente já ia levar daqui a 15 dias, daqui a 30 dias. Então a gente está naquele processo ainda aí, esperando, já vamos para o 3º mês após a sentença. E eu acredito que nesses próximos meses aí sim a gente vai estar recebendo os royalties, sim, mas até então a gente não recebeu ainda o que nós ganhamos na justiça. No caso aí, os retroativos, né, Fábio? Que vai bater o retroativo desses 4 anos ou é simplesmente a retomada do pagamento? Esse primeiro processo agora é simplesmente a retomada. E nós vamos entrar com o processo para poder receber o retroativo nesse período que nós ficamos sem receber aí, que deu total de 3 anos, um pouquinho. Então é completamente diferente da realidade de armação dos Búzios, porque Búzios também passou pelo mesmo problema de vocês, né? No caso, eles também ficaram represados com os royalties por 3 anos e meio, 3 anos mais ou menos. E quando demorou uns 6 meses para voltar, mas quando voltou já veio com o retroativo. Vocês então já estão dando por satisfeitos de começar a pagar o que pagavam antigamente. Ótimo, né? Já está em bom tamanho, Renata. E o processo para a gente receber o retroativo também já foi feito, já está em andamento também. Então é cruzar os dedinhos para ver se consegue receber os atrasados. Vai se receber certo. Esses atrasados vai dar para fazer um bom investimento, né, Fábio? Muita coisa, Renato. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Mas tem que ser um engenheiro, né? Porque você estava com planejamento para um determinado recurso, caiu, e aí toma ali pressão, né? Pressão
para dar continuidade com o planejamento, mas não tem dinheiro, porque o orçamento de vocês é muito enxuto. Renata, e quando se trata assim de orçamento, você está pontuando uma coisa que eu falo muito, às vezes, algumas reuniões minhas, né, para a nossa população de São Pedro da Aldeia. É lógico que a população, ela quer... Minha rua tem 100, 200 metros, por que não é pavimentada? Um concreto, um asfalto, enfim. E as pessoas, eles têm uma dificuldade de entender que tem cidades e cidades, né? Enfim, eu sou muito satisfeito em ver hoje os prefeitos vizinhos fazendo uma gestão, atendendo a população, aumentando o salário do servidor, enfim, fazendo as coisas acontecerem. Mas a população, ela não está numa parte administrativa. Hoje nós temos Saquarema, por exemplo, que ela é uma população menor do que a de São Pedro da Aldeia. Ela não recebe hoje menos do que 200 milhões de royalties mensal. Eita, é muita grana, hein? É menos, a população de lá é menos do que a de São Pedro da Aldeia, enquanto nós estamos recebendo 2 milhões. É isso, eu estou falando de 200 para 2 milhões. Que isso, gente, 100 vezes mais. Então, assim, É 100 acho que é, né? Araruama, mês passado, eu acho que recebeu 110, né? Enfim, a Daniela vem fazendo um trabalho excelente no município, enfim, mas é uma cidade que tem um pouquinho mais do que a nossa população, com 100 milhões de royalties, e nós recebendo 2 milhões de royalties. Fabinho da Iguaba, né, uma pessoa, um carinho muito grande que eu tenho por ele, vem trabalhando. Eu gostaria de ter o dinheiro que os municípios, não é olho grande, é parabenizar o trabalho deles, e a população tem que entender a deficiência do nosso município, né? Não é, a cidade faz e São Pedro não faz. São Pedro não faz. Eu, às vezes, pontuo, né, que eu fico até triste, por exemplo, o aniversário da cidade é uma dificuldade, né, Ricardo, para a gente fazer um show. A gente luta para poder fazer um dia de show. E aí, nossas cidades vizinhas, elas fazem 5 dias de show, 4 dias de show, faz aqueles shows maravilhosos. Então, eu também... Aí há aquela cobrança. Por que São Pedro não faz? Por que a São Pedro não faz? Recentemente, eu vi uma mãe na internet, eu fico triste porque eu falo que eu coloquei o meu nome para me doar o meu trabalho para a prefeitura. E tem se doado. E eu tenho me doado, cabeça muito tranquila, vai finalizar meu governo daqui a 2 anos e meio, eu vou sair de cabeça tranquila, vou entregar a chave para o próximo prefeito. Aquilo que foi possível eu fazer com as minhas lutas, acordando todo dia às 6h30, 7 horas da manhã, eu já estou na rua, chego em casa 8 horas da noite todos os dias, e ainda dormo, ainda deito, resolvendo problemas ainda de algumas secretarias, principalmente da saúde, da educação, enfim. Então eu falo assim, eu trabalho incansavelmente. Mas hoje eu gostaria muito de ter dinheiro para a gente poder entregar o máximo possível à população de São Pedro da Aldeia. O que você viu essa mãe comentando que te deixou triste na internet? Eu vi essa mãe comentando sobre o uniforme, né? O dinheiro do Fundeb. Ela não tem noção do dinheiro do Fundeb. Ela não tem noção que não dá para pagar a folha. Ela não tem noção que o dinheiro do Fundeb que vem para um aluno é centavos para você pagar uma refeição para um aluno. A merenda, né? Não chega nem R$1 que o Fundeb vem para você dar uma merenda. Onde é que você dá uma merenda para um aluno hoje de menos de R$1? Nossos alunos hoje têm uma merenda maravilhosa, tá entendendo? Então dizer assim, vem o Fundeb, é porque não tem noção. Então hoje, eu vou te falar assim, a minha vontade de dar um uniforme para um aluno hoje é enorme, de dar uma mochila, de dar um tênis, de dar um uniforme, e, se for possível trocar todo ano, mas a cidade que eu moro e que essas crianças moram, que a população mora, a cidade não tem perna para poder fazer isso. Hoje eu falo, Renata, eu não tenho um chefe de gabinete, há mais de ano que eu não tenho um chefe de gabinete, é um salário que eu faço uma economia. Hoje eu não tenho subsecretário de governo, é uma economia que eu faço. Hoje eu não tenho subsecretário de turismo, né? A vaga está lá, o cargo está lá disponível. Eu acredito que não tem uma prefeitura no estado do Rio de Janeiro, dentro dos 92 municípios que tem esses cargos ainda livre. Eu falo que é questão de economia. Hoje nós temos um carro hoje na prefeitura para poder dividir para o PROCON, para a Secretaria de Governo, para a Procuradoria, para a Administração, para o Planejamento. Hoje a gente tem um carro hoje que a Secretaria tem que ter para o desenvolvimento, para o turismo, para a cultura. É um carro para dividir, um secretário emprestando para o outro. Hoje eu faço de Poxa, tudo bem pra poder... diferente da Câmara. Desculpa aqui, mas a Câmara tá sobrando carro, inclusive, né? Podia emprestar a Câmara alguns carros. Hoje eu faço... Não fui muito debochada, não, né? Hoje eu faço maior sacrifício, maior economia no município para poder deixar o dinheiro render um pouquinho para a gente estar fazendo algo, né? Para a gente manter
os nossos serviços hoje, principalmente na saúde, né, que eu falo que eu não abro mão hoje do trabalho que a gente faz hoje, de servir o café aos nossos pacientes que usam o transporte fora do domicílio pela madrugada, a quantidade de veículos hoje que nós temos apanhando os nossos pacientes em casa para poder fazer um tratamento fora do domicílio, para poder fazer sua diálise, para poder fazer os seus tratamentos necessários, as suas doenças crônicas, enfim. Não abro mão hoje de vários serviços que a gente tem hoje na saúde hoje, enfim, talvez para poder estar fazendo um outro investimento que para mim a saúde é uma prioridade, a educação. Então é um cobertor muito curto, mas eu estou muito confiante que com a volta dos royalties a gente vai dar uma continuidade a alguns bairros que a gente estava com um projeto muito grande, fazer pavimentação e saneamento, porque é muito importante na vida da população, Renata. Pelo menos isso serviu para te ensinar a administrar sem dinheiro, Sim. né, Fábio? Uhum. Agora que o dinheiro vai chegar, vai te deixar muito mais preparado. Hoje, a gente fala, Renata, lá na prefeitura, algumas reuniões, algum bate-papo, né? Governar com dinheiro é fácil, né? E algumas prefeituras do estado do Rio, se ela perder os royalties, eles não vão conseguir pagar nem a folha, né? Hoje eu trabalho muito arrochado mesmo com todas as economias. Hoje, para você ter uma noção, eu não tenho uma terceirizada hoje para poder mexer em ar-condicionado de nenhum setor da prefeitura. Hoje eu não tenho uma empresa terceirizada hoje para poder mexer em bebedouro das escolas, que são várias escolas. Tudo isso é feito com mão de obra própria. Hoje eu não tenho uma terceirizada hoje para poder fazer capina de posto de saúde, de escola, de creche. Eu não tenho hoje. É tudo isso feito com mão de obra própria dos serviços públicos. Não tem. O município é de grão não em tem grão dinheiro. que vai se economizando. É de grão em grão que vai se economizando. Olha aqui, já tem um pessoal chegando por aqui, mandando pergunta. O Rodrigo está dizendo que está curtindo, aguardando o Fábio do Pastel, já está por aqui também. Já tivemos aqui também, deixa eu ver aqui, a Viviane Machado mandando bom dia, mas tivemos aqui uma internauta trazendo uma questão, mas depois a gente vai trazer a público esse posicionamento. Deixa eu falar de um assunto que trouxe o Ricardo por aqui, que eu fiquei feliz em saber que, apesar dessa dificuldade toda, vocês estão encontrando caminhos alternativos para poder robustecer o orçamento. Estava uma moradora aqui queixando que, por exemplo, Vinhateiro tem bairros tem ruas que não conseguiram pavimentação. Parque Estoril, mesma coisa. Você estava ali, tinha anunciado 20 e tantas ruas no Parque Estoril. Uhum. Já tive por ali moradores mesmo contratando eles mesmo, carro ali de massa para jogar, para facilitar. Dificuldade tremenda. O governo do estado era um apoio importante. O governo federal tem sido um apoio importante. E olha que eu tenho visto, um dia eu estava vendo, Vini, você não vai acreditar. O que aconteceu? Tem uma oposição lá em São Pedro que acha ruim que o prefeito vá buscar dinheiro em Brasília. Só acha que o prefeito pode, no máximo, ir aqui no estado porque o governador é do PL. Aí dizem que já chamaram ele até de melancia. Que é isso, gente? Diz que é verde por fora, mas vermelho por dentro. Ué. É porque ele vai em Brasília buscar dinheiro para fazer a Bolsa Atleta, porque ele vai no estado buscar dinheiro para pavimentar o Parque Estoril, aí troca o governador, já caiu o projeto. É difícil, né, Fábio? Renato, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender que uma pessoa, quando é eleita, ele é para trabalhar pelo povo. Independente de onde é que você vai pedir emendas, né? Se é no governo estadual, se é no governo federal, quais são os parlamentares que você vai pedir emenda, se é do PT, se é de centro, de esquerda, de direita, se enfim. é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher. As pessoas têm que saber entender que um prefeito, ele não é que ele, como é que eu vou dizer, não é que ele não tem que ter lado, né? Enfim, eu falo que eu tenho lado, eu falo que o meu presidente é Bolsonaro, o meu pré-candidato ao governo do estado é o Douglas Jus, não tem jeito, é o cara que eu vou lutar muito para ele que possa ser eleito, mas eu não vou deixar de buscar dinheiro em Brasília, no governo PT, de forma nenhuma. Até então o dinheiro é do povo, o dinheiro não é do Lula, o dinheiro não é do PT. O dinheiro é da população. Tem cor? O dinheiro é do Brasil, O dinheiro né? é do Brasil, o dinheiro é nosso. Exatamente. Então eu não vou deixar de bater na porta dos deputados hoje que ajuda a cidade, não. Ajuda o povo brasileiro. O dinheiro não é do Lula. O dinheiro não é do Lula. A educação não é do Lula. O turismo não é do Lula. O esporte não é do Lula. A saúde não é do governo Lula.
Então, hoje, por exemplo, nós estamos construindo 2 postos de saúde no município, nós estamos reformando 5 postos de saúde, Alecrim, Ponta do Ambrósio, Rua do Fogo, Balneário e Recanto do Sol, reformando e ampliando. Com recurso Tudo de isso emenda? com emenda. Você imagina que eu não peço essa emenda federal? Dinheiro não tem partido, gente. Dinheiro não tem partido. Então, assim, de novo, agora em outubro, estou indo para Brasília de novo, batendo nas portas de novo. Do governo, né, PL, lógico, dos meus deputados, do Altineu, do Gutenberg, das pessoas que vêm, doutor Luizinho, que ajuda muito a nossa cidade, e vou bater de novo no governo, posso dizer, no governo Lula, enfim, os deputados que Inclusive, eu que vêm soube ajudando a cidade. que o Lindbergh Farias mandou recurso para vocês fazerem uma casa do autista lá também, né? Eu batia muito nessa tecla com ele, né, porque hoje nós temos muitos alunos especiais no município. Eu falo isso porque só em sala de aula nós temos 1.200 alunos. Em sala de aula nós temos 1.200 alunos especiais. Então eu falo que no município tem uma proporção muito grande e além de nós estarmos construindo o Capsila também, enfim, é muito relacionado aos nossos munícipes, né? Enfim, eu falei, deputado, eu tenho uma causa lá que eu preciso que você me ajude. Eu peço um dinheiro para o esporte, pedi o dinheiro para construir um espaço para guarda, pedi dinheiro para a gente construir uma clínica animal, que nós já estamos licitando uma clínica dos animais. Nós estamos agora a licitação do espaço da guarda, nós vamos construir um espaço que a guarda não tem, né? A licitação está marcada agora para o dia 14. Enfim, então a gente vai pedir dinheiro. Então eu vou continuar nessa luta para a gente poder alavancar a cidade cada vez mais. Bom, a gente falou aqui da sua ida a Brasília buscar dinheiro para o Bolsa Atleta. Como é que foi essa articulação? Ricardo, que está aqui lançando um programa do Bolsa Atleta, mostrando que não é só com recurso municipal que a gente pode botar um programa desse. Tem que ser inventivo, né, Ricardo? Renato, eu vou falar um pouquinho do Ricardo antes dele falar. A prefeitura tem um secretário de esporte que ele come o esporte, ele vive 24 horas para o esporte. Então, tudo hoje que é relacionado ao esporte, há um esportista, enfim, um especial que eu posso dizer, que o Ricardo se envolve em tudo. Hoje a gente conversa com alguns deputados que possa manter, colocar um dinheiro para o município, para a gente manter um esporte ativo o ano inteiro. Enfim, Ricardo vem pontuando muito isso. É um especialista no assunto. Ele sabe cuidar do povo, tanto do jovem, quanto das senhoras, os senhores, né, que precisa fazer um esporte. Quantas pessoas idosas nós estamos na praça hoje ali, toda terça e quinta, Ricardo? Puxa o microfone para você, Ricardo. Hoje, na ginástica terceira idade, na Praça do Centro, a gente tem mais de 200 Olha isso. idosos terceira idade praticando ginástica hein? terceira idade. Isso é um projeto, mas não é só na Praça do Centro, né? A gente tem por toda a cidade, a gente tem alguns bairros que já atendem, quer dizer, nossa gestão, exatamente desde que a gente começou, a intenção é exatamente dar a base, né? A gente dá a oportunidade através da atividade física, que eu acho que é o princípio de tudo, a gente cuidar da saúde para que a gente possa ter tudo na vida e primeiro a gente tem que ter saúde. Né? Então hoje a gente tem mais de 7 mil alunos matriculados em todos os nossos projetos, são mais de 100 núcleos em toda a nossa cidade. Você esteve visitando lá, a gente fez, há pouco tempo atrás, a gente inaugurou o nosso centro esportivo Rei Pelé, que é um espaço magnífico, que está vindo muito bem. Então isso está dando muito suporte para que a gente possa abranger mais a nossa população, ainda mais que fica em Campo Redondo, que é um local bem centralizado da cidade. Então a gente vai implantar agora mais modalidades ainda lá, que a gente vai entrar com lutas também. Então é uma coisa que é legal, a gente vai entrar com pilates solo, então a gente vai atender mais a nossa população. A gente falando do Bolsa Atleta, o Hot vai ser muito bom para poder ajudar a nossa cidade, mas o Bolsa Atleta ele é feito através da fonte zero, né? A gente é recurso próprio. O Bolsa Atleta é um programa municipal, né? Que a gente elaborou desde que Então ainda, embora você esteja nessa situação de crise, com dificuldade financeira, ainda conseguiu dar o jeito de arrumar um dinheirinho para os atletas? Estamos deixando um saldo para ele fazer. Sim. Isso é um programa que a gente já vinha elaborado, foi uma lei que a gente conseguiu aprovação em 2022, a gente não conseguiu colocar em prática exatamente pela dificuldade do recurso, né? Mas com certeza agora com a volta dos royalties, o royalties vai ajudar em outro orçamento, mas não é através dos royalties que a gente paga
esse programa. Quantos atletas serão contemplados nessa primeira fase? 36 Olha, atletas. Muitos né? atletas. A gente olha de assim, várias modalidades aberto esportivas. para qualquer modalidade esportiva, tem que ser atleta federado, né? Tem que estar bem ranqueado dentro da sua própria federação ou confederação, que aí sim todo mundo vai ter esse direito, né? Independente da sua modalidade, você sendo federado, você vai poder abrir o seu ato de inscrição para ser analisado o ato processual, é claro, pela banca técnica, né? Através de júris técnicos e também da parte jurídica, que é uma comissão montada para poder analisar esse processo. Esse recurso é por mérito, tá? Isso é mérito esportivo. Isso não tem esse negócio de vereador indicar, né, Moisés? Não tem indicação de nada. Moisés não vai indicar ninguém, né, Moisés? Não tem indicação de nada e não adianta, porque isso é mérito, tá? Isso é um recurso que apoia o atleta. É claro que o atleta não vai conseguir viver dessa bolsa, né? Até pela... É na faixa de quanto que vocês vão pagar? O Bolsa Atleta, ele vai ter 3 categorias: estadual, nacional e internacional. E é claro que cada atleta ele vai ter, a gente vai lançar um manual do atleta, vai ter um edital para isso, a gente está formulando, está só na fase de formulação do edital, para que nesse semestre, esse segundo semestre do ano, a gente consiga abrir inscrições. É um prazo que vai ter 30 dias de inscrição, depois 45 dias de avaliação do ato processual. E aí sim, em cima disso, vai sair a classificação dos atletas, né, contemplados, e claro que a classificação dos demais. Porque o atleta ele vai ter os deveres dele, tem o direito de receber, mas ele tem os deveres também. Mas vai variar de quanto a quanto cada... Então um atleta que ele é a nível estadual, se eu não me engano, ele vai receber R$400 mensal, né? O atleta que é nível nacional, R$500 mensal, e o atleta que é nível internacional, R$600 mensal. Isso vai ser pago mensalmente. Olha, né? Se você pegar num bruto, né, de 12 meses, um atleta internacional vai estar recebendo R$7.200 ano aí para poder... É um auxílio, né? É uma ajuda. É uma ajuda que auxilia muito, eu sei, porque eu fui atleta durante a minha vida inteira e eu sei quanto que isso faz a diferença no atleta de alto rendimento. A gente está falando de atletas de alto rendimento amadores, tá? Não são atletas profissionais. O atleta que é profissional, qual é a diferença de um para outro? Às vezes a gente vê atletas tendo rendimento como profissional, só que ele não tem vínculo emregativo como atleta. É isso que é a diferença de um atleta amador. De repente você tem um atleta que ele realmente foi campeão mundial, mas ele não é profissional. Se ele não tiver vínculo de contratação profissional como atleta, ele não é um atleta profissional e sim amador, mas ele tem alto rendimento, ele tem direito a se inscrever e galgar a sua vaga no Bolsa Atleta Municipal de São Pedro da Aldeia, que vai ser um marco para uma cidade que nunca existiu. Muito bom, eu acho que é hoje, importante. Renato, hoje nós já ajudamos com muita vaquinha, né, Ricardo? Alguns atletas fora, né, enfim, que a gente ajuda, a gente corre atrás, né? A gente pega o carro da secretaria, ajudar. Você mesmo, Fábio, eu sei que você doa muito, bota a mão no bolso, já soube de história de festa, a gente ajuda de atleta, de você botar a tua mão no bolso, você como um empresário bem-sucedido. A gente ajuda. Não se nega a isso. Como é que tá a relação com a Câmara, Moisés? Puxa o microfone por aí. Quem mandou um alô pra vocês aqui é Pedro Abreu, vereador. Um beijo, Pedro, galã da Câmara, com todo respeito a você, Moisés, que também é outro galã. Obrigado. Mas ele tá mandando um alô dizendo que tá acompanhando de lá. E aí, como é que tá a relação com a Câmara, prefeito? Vocês... estão batendo uma bola? Como é que tá? Renata, vai falar, Moisés? Claro que sim, lógico. Não, Renata, assim, graças a Deus a gente está tendo uma boa relação, né, da Câmara com o Executivo, né? Graças a Deus, né, a paz tá reinando dentro da Câmara, né? Eu acho que isso é muito bom, porque não adianta, né, Renata, se não houver, né, essa harmonia entre o Executivo e o Legislativo, né? A gente sabe que as coisas pode até andar, mas vão andar mais devagar. E o Fábio sempre teve essa preocupação de poder fazer com que, né, tanto o Executivo como o Legislativo caminhasse muito bem. Eu sou testemunho porque eu era o chefe de gabinete do prefeito. Na época, né, que eu estava como chefe de gabinete, a gente sempre mantia essa manutenção, né, esse diálogo, né, esse contato da Câmara com o Executivo. E hoje, né, eu tenho vivido isso lá, né, como vereador, hoje que estou dentro lá da Câmara Municipal. A gente sabe, né, às vezes eu converso muito com o Fábio sobre isso, que às vezes o vereador, poxa, o vereador isso, o vereador, mas é porque o vereador está lá na ponta, e na verdade hoje nós como vereadores, acabamos sendo o elo de ligação da população
com o executivo, né? A gente recebe as demandas. Às vezes a população tem aquela impressão que o vereador ele pode fazer, o vereador ele pode executar. E não tem essa, né? O vereador ele está ali para legislar, fazer indicações, né? Oficializar, né, o governo sobre uma demanda que existe de repente no bairro. Mas quando, né, há essa harmonia, há esse bom relacionamento, as coisas fluem muito melhor. Até porque, vamos supor, estou aqui do lado do secretário Ricardo, que é um cara que tem feito um trabalho espetacular na cidade, na área do esporte. Mas nós não temos só o Ricardo. Nós temos outros, né, 21 secretários dentro, né, de pastas ocupando ali, que também estão fazendo um trabalho espetacular, mesmo diante de dificuldades, porque algumas secretarias, né, demandam mais, né, de orçamento, às vezes, do executivo, né? Mas a gente tenta mostrar para a população hoje essa dificuldade que tem. Então, assim, eu vejo que, graças a Deus, tem sido um bom trabalho. Nós temos aí todos os vereadores aí caminhando, né, de maneira, fazendo o seu trabalho e claramente, né, seguindo, né, junto, apoiando o prefeito Fábio, graças a Deus. E, claro, mandar um abraço para todos os vereadores aí presentes, né, que estão escutando a rádio, né, escutando a programação. E a gente está muito feliz dessa harmonia, desse trabalho. Fábio tem sido um prefeito que tem buscado entregar, né, mesmo com toda a dificuldade. A gente tem visto a luta dele de poder fazer, né, com recurso próprio e poder oferecer o melhor para a nossa população. Então a gente está muito feliz com isso, Renato. Fábio, você acha que essa sua experiência como empresário te ajuda a conseguir administrar a prefeitura nesse momento delicado que você passou aí 3 anos? Primeiro ano, você mesmo disse, 8 meses só com o Rocha, depois disso foi na dureza. Mas mesmo assim você botou ônibus. Renata, mesmo assim tem festa de verão. Mesmo assim, eu tive na inauguração de uma escola na Rua do Fogo. Que lindeza de escola. Maravilhosa, né? Eu fiquei emocionada. E eu fiquei emocionada com a alegria da equipe técnico-pedagógica, né? Eu sou professor, então a gente vê no olhar do professor, da merendeira, do colaborador, dos pais, dos responsáveis, um lugar ermo, abandonado da presença do poder público. Receber uma escola daquela beleza... Renata, eu te falo que me ajuda e muito. Você pontuou até mesmo em relação ao ônibus. Eu, quando tinha meus comércios, à noite, não tinha ônibus para poder transportar os meus funcionários na madrugada. Vamos deixar a empresa lá no lugar dela. E quando eu assumi o governo, também um transporte público, né, para poder levar as pessoas para as igrejas para trabalhar, ou seja, o fluxo do comércio do município, a empresa já tinha notificado que ela iria parar, ela não ia mais prestar o serviço, ela prestava um péssimo trabalho à nossa população. Sábado e domingo não existia ônibus, enfim, feriado, era uma confusão danada. Hoje, Renato, nós temos um transporte do município de São Pedro da Aldeia hoje que eu posso te falar de coração aberto, é referência. Nós já trocamos o transporte, os carros, os ônibus novos, quando eu falo carro, estou falando dos ônibus. Os ônibus são todos com os ar-condicionado, todos preparados para pessoas com deficiência. Isso é importante. Todos os ônibus novos com ar-condicionado, passa tudo suadinho lá, se quer saber. E eles têm que botar ônibus novo, a licitação que eu fiz. Hoje as pessoas conseguem sair de casa para trabalhar por um valor, posso dizer simbólico, era R$ 2,50 até 2 meses atrás, agora nós passamos para R$ 3,00. A gente consegue atender a população. Então a pergunta que você fez, se a minha parte empresarial ajuda a gente a administrar o município, e muito. Hoje, todos os meus secretários hoje são técnicos, eu não tenho nenhum secretário político, né? Aquele político de fazer um churrasco, chamar os vereadores para ir para casa, para poder fazer política, né? Um somebody love. Eu não tenho nenhum desses, né? São todos eles muito técnicos, são eles muitos profissionais, atende todos os vereadores, atende toda a população se precisar falar com eles. Enfim, então assim, a coisa tem que funcionar. E uma outra coisa que você me perguntou sobre os vereadores, eu vou te falar que eu estou à frente da prefeitura, eu não estou à frente da prefeitura sozinho, né? Eu estou à frente da prefeitura com uma equipe de secretário e uma equipe de vereadores que também foram eleitos também para poder ajudar a governar o município. E eu fico muito feliz quando eles levam demanda. Essa semana mesmo tive uma reunião com os vereadores. Eu vi uma reunião que você recebeu todo mundo no gabinete, né? E eles todos compareceram. E eles pontuando a nossa necessidade de iluminação pública, né? Aonde teve até um vereador que pontuou que nós vamos ter que ir para uma rede social, a controladoria, a procuradoria, e realmente eu vou fazer uma live
com esses dois técnicos para poder explicar para a população por que nós estamos desde agosto e setembro sem uma iluminação. Estou pontuando isso, mas foi até o vereador Vitinho que deu essa ideia, né, da gente levar essa parte técnica, porque a população fica, cadê a iluminação pública? E as pessoas acham que o prefeito pode tudo, que o prefeito pode, bota lá, bota o caminhão lá, vamos botar gente para trocar lâmpada. Compra uma lâmpada ali e bota agora. Não é assim. Nós estamos com a nossa licitação no Tribunal de Contas e eu acredito que a gente vai resolver isso agora, nesse mês de julho que nós estamos, para poder voltar a parte de iluminação. A nossa iluminação no município está precária, está horrível. Não adianta eu falar para você que está bom, porque não está não. Eu rodo o município de ponta a ponta. À noite está um tormento, eu recebo mensagem direto e eu não posso fazer nada. Então isso me dá uma tristeza muito grande. Por mais que eu sou o prefeito do município, mas as pessoas acham que uma canetada minha resolve, e não é assim. Uma canetada minha hoje me prende daqui a tantos meses. Eu estou lá preso, lá respondendo. Então não é assim como as pessoas pensam. As coisas têm uma legalidade para funcionar. E a coisa pública, ela demora um pouquinho, ela tem um trâmite, né? O nosso processo está no Tribunal de Contas. E não é a gente chegar lá e, tribunal, resolve aí. Tudo tem um tempo, né? Mas vai resolver, se Deus quiser. A gente vai voltar com essa iluminação pública a todo vapor. Mas finalizando, né? Todos os vereadores, posso falar assim, né? De alguma forma ajuda muito a nossa gestão, trazendo as demandas, fazendo pedido, né, de reforma, de ampliação, povo na rua, equipamento, máquina, consegue verba também, emendas também de alguma forma para poder ajudar o município. Hoje eles têm o direito de fazer uma emenda impositiva, né? Todo ano agora eles têm direito de fazer uma emenda impositiva. Fico muito feliz quando eu recebo os pedidos deles para poder investir na saúde, reformar um posto, comprar uma cadeira odontológica, mudar algumas coisas, ar-condicionado nas escolas. Então, todos eles realmente têm ajudado a nossa gestão, posso dizer assim, de uma forma muito especial. E quero deixar aqui ao meu grande obrigado, né? Enfim, um grande abraço. Realmente aqueles que estão preocupados com a nossa cidade, aqueles que não estão fazendo politicagem no seu cargo de vereador, que vem ajudando a nossa cidade de alguma forma. Tem aqui, inclusive, alguns dos seus secretários estão ligados, mandando um alô. Você falou da sua equipe realmente você montou um timaço, já que a gente está falando de Copa nesse momento, né? E tá aqui o Diego Alves, o seu secretário de Segurança e Ordem Pública, que não para de buscar recursos, novas tecnologias, novas ferramentas para complementar a questão da segurança, a sensação de segurança. Quem também mandou um alô aqui dizendo que o trabalho não para é o Rodolfo Jota, seu secretário de turismo. Tá? Agora tem uma pergunta interessante, o Rodrigo está perguntando, qual é a opinião do prefeito a respeito da publicidade do que ele faz? Vai usar a mesma estratégia do PL, que dizia que trabalho bem feito não precisa de propaganda? Qual foi a pergunta dele? O Rodrigo, qual a opinião do nosso prefeito a respeito da publicidade do que ele faz? Ele vai usar a mesma estratégia do PL, que dizia que trabalho bem feito não precisa de propaganda? Renata, eu já publico muito pouco as minhas ações. Eu já tenho uma falha com isso, quer saber? Eu reclamo muito sobre isso. Você reclama muito. Porque dificulta pra gente que é jornalista acompanhar a rotina. Por exemplo, de obras que eu faço, que eu inauguro, que eu tô hoje, por exemplo, eu estou mexendo no CRAS do Balneário, nós estamos mexendo no Laboratório de Saúde Mental, nós estamos mexendo naquele teatro nosso que é maravilhoso, né? Estou trocando o telhado todinho, que está tendo grandes infiltrações, estou pintando ele todinho e eu pouco faço essas divulgações, né? Agora mexi no CRAS do Porto, no posto de saúde do Porto, um posto de saúde na estação que nós mudamos, inclusive alguns vereadores, né? O Mistura, Paulo Santana, todos eles me cobram isso, né? O próprio Moisés também me cobra algumas ações. Ricardo, secretário de esporte, entrega tanta coisa e também não vai para a rede social. A nossa equipe de secretário, eles entregam muito e tem essa dificuldade para ir para uma rede social. E eu também, eu falo que o pessoal, eles querem entrega, né? Eles não querem a gente ficar fazendo videozinho, enfim, então eles querem entrega. E o meu foco, por exemplo, eu levanto 6h30 da manhã, eu estou na rua, sem uma pessoa atrás de mim com uma câmera, sem um celular, sem nem um lembra fotógrafo, disso, né? Nem lembro disso, tá entendendo? Mas eu já estou numa obra cedo. Hoje, antes de vir para cá, eu já estava desde 7h30 no Laboratório de Saúde Mental. Enfim, ajudando o pessoal lá para poder entregar uma reforma que eu estou fazendo lá. Ajudei a limpar até o consultório do médico, porque o médico chegava para dar consulta 9 horas da manhã e estava com um pouquinho de poeira. Enfim, eu falei, deixa eu ajudar vocês aqui para entregar isso para o médico chegar agora. E olha, o Fábio é assim mesmo, não é lorota dele, enfim, não. Quem estava lá viu eu com a vassoura e o pano na mão. Eu me lembro da inauguração do Museu do Sal, que você ficou nervoso, estavam demorando a cortar, você entrou para dentro da cozinha, começou a cortar o bolo, pegou a bandeja e começou a entregar. É assim mesmo, não tem jeito. É assim mesmo, mas
eu acho exatamente. que Pega o microfone e puxa pra você. Mas é isso mesmo, a gente vem desenvolvendo um trabalho bem grande na cidade, né? Com um pouco recurso a gente consegue fazer muito, né? Mas é importante a gente dar publicidade, sim. Eu sou muito parecido com o Fábio, a gente não propaga muito o que a gente vem fazendo. Acho que isso é necessário fazer, mas a gente se preocupa tanto em entregar que às vezes a gente esquece um pouco de apresentar isso para a população, né? Agora, mas que a gente tem que se ajustar. é natural também, porque a correria é tanta, tão tá aqui, grande. olha, inclusive o Roberto Barcelos está dizendo isso é verdade. Os carros, falando dos ônibus, são muito bons. E os motoristas, uma educação muito bom mesmo, falou o Roberto Barcelos, que é morador de São Pedro da Aldeia. Renata, só para você ter uma noção, é um sonho da população aldeense, e posso dizer dos vereadores também, enfim, a nossa demanda do Castramov, a nossa demanda de uma clínica dos nossos animais. Eu disse que eu ia gastar o meu 13º todinho, e fez a doação, passou na verdade, que eu comprei 9.700 de medicamento, comprei uma outra 3 e alguma coisa, Sério, comprei Fábio? 2 e pouco. Do meu bolso Você pra doou gente. o seu Doei, 13º para Para os fazer animais, eu clínica? disse para os animais. Que bacana. E finalizei agora, e nós vamos iniciar o nosso Castramóvel. Segunda-feira já fez coleta já de alguns Já tá gatos. por isso que tá tendo credenciamento hoje para Tá quem quiser. tendo credenciamento, e nós estamos bem off com isso, porque eu quero ver o Castramóvel. Não adianta a gente fazer aquela coisa toda, a coisa tem que funcionar. Né? Isso não tem jeito. Depois que a coisa estiver funcionando mesmo, aí nós vamos lá, vamos fazer um vídeo, o Castramóvel está funcionando, já está funcionando, né? Já fez a coleta de sangue de alguns animais, e segunda-feira nós vamos já começar a fazer uma castração. Então, assim, eu era para estar lá desde quando começasse a tirar o primeiro sangue do animal ali, para poder fazer vídeo, enfim, aquela coisa toda. Mas eu digo, ainda não é hora, ainda não. Eu quero que atende os animais, eu quero que atende a população. Então, assim, a rede social, a gente sabe que é importante, mas eu não gosto muito de mídia, né? Tô com a vassoura na mão, a mídia. Tô limpando o lugar, mídia. Eu tô servindo alguém, eu tô resolvendo um problema de alguém, mídia. Eu não gosto disso. Eu não gosto, ele não gosta, mas eu reclamo. Aguinaldo sabe. Aguinaldo, manda uma foto, não tem nada, prefeito. Manda Júnior, uma novidade aí. Manda esse prefeito mandar alguma coisa pra mim, eu reclamo pra caramba, não reclamo, Fábio? Muita coisa. Mas não leva mal, não. Mas, perdão, Renato, eu fico devendo isso pra você. Toda vez eu te peço desculpa, mas eu falo assim, Renato, eu vou me atualizar, eu vou te ajudar, mas não consigo. Porque é uma luta pra gente também informar a população das coisas que estão acontecendo. E eu sei que você trabalha e fica também... galinha que não cacareja, ninguém sabe Você colocou fala isso direto, né? o ovo. Agora, eu tenho também perguntas direto das ruas. Vini, vamos ver ali o que as meninas já começaram trazendo. Pergunta 1. Vamos começar com a pergunta 1. Elas estão lá no centro de São Pedro da Aldeia conversando com a população e eu quero saber o que o povo... Engraçado, sabe quem mais participa desse quadro? As mulheres. E eu sempre digo que as mulheres são as que mais se preocupam com o desenvolvimento das cidades. Solta aí, Jaque. Meu nome é Erlane, sou moradora de São Pedro da Aldeia. Qual bairro? Eu moro no bairro Colina. Eu gostaria de pedir ao prefeito que melhore a saúde. A saúde, principalmente no bairro Colina e bairro São João. Né? Porque muitas das vezes não tem aparelho para o dentista, muitas das vezes o médico sai de licença, fica 2 meses isento do trabalho, coloca outras pessoas, e eu peço que, Fábio Pastel, eu peço que você dê mais atenção à saúde na cidade de São Pedro da Aldeia. Prioridade é a saúde, tudo é futilidade. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas saúde é prioridade. Saúde e educação. E mais recursos para os nossos jovens. Nós estamos perdendo muitos jovens na comunidade. Se possível, for curso. Profissionalizante. Que, aliás, tem o SESI Senai que está sempre ali oferecendo. É curioso que ela colocou pontos que você já até, de certa maneira, abordou. Mas responde a ela, por favor. Renata, eu gosto de ouvir isso, né? E eu quero colocar no seu nome dela a minha preocupação quando nós assumimos o governo de não ter um hospital no município. Eu posso falar isso para vocês, que eu nunca fui tanto no Rio, e como eu vou até hoje,
para a gente poder terminar aquele hospital nosso, que eu sei que aquilo ali é de uma importância muito grande na nossa cidade. É o seu sonho, né? É meu sonho aquilo ali, porque eu vivo a da dor, cidade, né? eu vivo a dor da população. Eu vivo a dor do nosso pronto-socorro, que quando um paciente hoje chega lá e precisa fazer uma TC, ele tem que ir para Araruama, dentro de uma ambulância, com um enfermeiro, com um médico, tirando uma ambulância que poderia estar transferindo um paciente, né, um grave, talvez, para o Rio, e está usando a ambulância para poder fazer uma tomografia. Nós vamos ter um centro de imagem no nosso próprio hospital, no nosso próprio pronto-socorro. Então, é um investimento que está sendo muito alto, né? Nós investimos muito naquele pronto-socorro, ou seja, naquele hospital ali. O que ela está pontuando sobre algumas cadeiras odontológicas, você sabe que hoje nós temos grandes problemas na região com a Enio e nós temos problema com a Prolagos. Nós já colocamos a Enio na justiça algumas vezes. Nós temos um aparelho chamado autoclave que ele só funciona com a energia chegando 100%. E se a energia da pico não consegue trabalhar, o aparelho queima e a gente precisa consertar ali o aparelho, dar a manutenção. Então, às vezes, em algum momento a gente fica e cai tudo nas costas da prefeitura. O aparelho odontológico, o dentista não está funcionando. E aí a gente explicar ao munícipe toda a parte técnica, senhora, a luz caiu, o autoclave, então aí diz que o dentista não está funcionando hoje. A palavra mais rápida que o funcionário passa que não está funcionando. Então, hoje, para você ter uma noção, hoje, eu tenho uma pessoa hoje contratada hoje só para poder cobrar da Enio todos os projetos que nós tivemos que ampliar aumento de rede, que a Enio fica pedindo informação, o que vai instalar, para poder fazer o estudo dos nossos postos de saúde, para a gente poder estar com os nossos postos de saúde funcionando 100%. Nós temos a cadeira odontológica. A cadeira odontológica nós temos, mas a Enio, ela não deixa a gente trabalhar. Pela falta de energia, pela falta... Posso dizer... De vergonha na cara. De vergonha, né? De estar ali entregando ao nosso posto de saúde uma energia, uma voltagem igualmente ao aparelho ali. E com relação à médica, ela acabou de falar aí, eu não vou discordar dela, porque se uma médica pede licença dentro da coisa pública, não é amanhã contrata um outro, não é assim, é o trâmite da coisa pública. O médico sofreu um acidente, o médico passou mal, arrumou um atestado. É lógico que tem um trâmite para a gente estar contratando um outro. Mas hoje, nenhum posto no município, eu vou repetir, nenhum posto no município hoje não tem médico. Todos os postos do município hoje têm médico para poder atender a nossa população. E a nossa policlínica hoje, ela tem uma especialidade enorme, a nossa policlínica hoje. Desde um ortopedista, dois, e os nossos médicos são maravilhosos. Dr. Denis, né, não vou lembrar o nome de todos, é um médico que os pacientes ficam enlouquecidos com ele. Fábio, aquele médico é maravilhoso. Nós temos o Dr. João, que é o neuro. O Dr. João é uma pessoa maravilhosa, tá entendendo? Que atende as pessoas com um carinho enorme, né? Fico até o débito de lembrar o nome dos outros médicos, porque eu conheço muitos, mas esses me chamam muita atenção. Então, assim, Renata, eu não abro mão da gente ter bons médicos e de que todos os postos de saúde funcionam assim. Maria Márcia esteve aqui recentemente, naquela polêmica envolvendo o vereador Jackson Souza, né, o vereador, sim. E por causa daquela situação que ele tentou entrar no gabinete dela, aí os guardas tiveram que intervir, ele disse que a Secretaria de Saúde estava negando atendimento a uma criança, ela se defendeu. Como é que você avaliou aquela situação? Ô Renata, primeiro, com relação a tudo isso, respeito muito o trabalho do vereador de fazer a função dele, mas eu acho que o primeiro momento que todos nós, povo brasileiro, a gente tem que ter respeito, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, colocar no lugar de um servidor público, né, porque ele também é um servidor público, e eu acho que todo momento que nós, prefeito e secretário, for falar com ele, alguma demanda, a gente vai chegar com ele e a gente vai conversar, a gente vai dialogar. Não querer levar as coisas no peito, passando por cima de um atendente, de um servidor, enfim, então isso traz, eu vou dizer assim, um desconforto, né, para a nossa gestão, até mesmo para ele como vereador, e onde a gente luta muito. Você pontuou aí o caso da criança, tem o caso do seu Alexandre também, onde o caso do seu Alexandre está deixando eu e a secretária um pouco triste, porque nós tentamos, né, a gente vem tentando de alguma forma ajudar, e essa semana mesmo a secretária Maria Márcia disse que
nós estávamos tentando marcar uma audiência, enfim, com a juíza para a gente poder ajudar, e o nosso pedido foi negado, né? Enfim, foi negado porque o processo que o seu Alexandre entrou fazendo o pedido de medicamento, ele entrou de uma forma errada. Então a justiça agora, ela nem quis ouvir a secretária de saúde, mas eu, né, que eu pedi uma reunião para a gente poder de alguma forma, tentar ajudar o paciente, tá entendendo? Então isso foi negado. Então, assim, o que a gente pode fazer como servidores, porque nós somos os servidores da população, a gente tenta, a gente luta. Se for possível a gente ficar à noite, sábado e domingo para resolver uma situação de um paciente, nós vamos resolver. Mas nós vamos resolver dentro de um diálogo, tá entendendo? Então, de uma forma, querendo ameaçar, querendo amedrontar, né, não só nós, né, os outros servidores também, então isso não vai levar a lugar nenhum, tá entendendo? Eu acho que o diálogo é muito importante na vida de todo cidadão. Tá aqui, inclusive, ó, a Roberta Barcelos, verdade, os médicos são muito bons mesmo, o doutor Denis é um ótimo, carinhoso, ele é carinhoso com os pacientes, esse rapaz aí do esporte, muito educado também, Fábio está de parabéns, os funcionários dele sentem a dor dos pacientes, falou aqui a Roberta Barcelos. Eu tenho mais perguntas, Vini, solta dali que as meninas não param de mandar, a população está participando, está indo para a praça para perguntar para o prefeito. Vamos ver aqui mais uma moradora, mais uma senhora. Solta daí. Vamos lá, Jaque. Pode falar. Céia, meu nome é Céia, eu moro aqui há muito, quer dizer, estou nascida aqui e criada, aqui também em São Pedro, né? Só que eu moro lá no bairro Fluminense, em frente ao posto de saúde do bairro Fluminense. Mas o que eu tenho que pedir ajuda é para desentupir as como é que se diz? Os ralos, os bueiros, porque quando chove é uma calamidade. O mais, estou satisfeita, graças a Deus. Com o restante, estou satisfeita, sabe? Mas o negócio é só quando chove. Né? Essa questão dos bueiros também é uma manutenção constante. Tem muita rua de terra em São Pedro, né, Fábio? Renata, e assim, quando nós falamos no início aqui do nosso bate-papo, né, os royalties, eles fazem uma falta muito grande, porque nós tínhamos uma equipe de fazer a manutenção, de limpar esses bueiros, né? E quando a gente perdeu os royalties, a gente teve que reduzir bastante coisa do serviço público. A gente teve que tirar um caminhão de galho, que eu falo que os moradores jogam tudo na rua e acham que a prefeitura tem que fazer toda a coleta. Corta uma árvore, derruba um muro, quebra uma parede de casa, e não é bem assim. Mas a gente sabe que a cidade, que a gente possa contribuir com a população, a gente vai contribuir. Então a gente colocou uma quantidade de caminhão de galho, retirando entulho, e a gente teve que parar isso também quando a gente perdeu os royalties. Então eu acredito que agora a gente recebendo os royalties, nós vamos voltar com essa questão de limpar os bueiros, né? Limpar a gente limpa, mas a gente não limpa com frequência, né? As principais, por exemplo, já passamos da hora da gente dar uma geral, limpar os caixa-ralo, enfim, mas o que ela pontuou realmente é uma coisa que a gente tem tido esse débito, sim, de fazer a limpeza das caixa-ralo. Mas, por outro lado, está aqui o Alex Nogueira dizendo que é morador de São Pedro da Aldeia. Quero dar o parabéns ao prefeito Fábio do Pastel pelos serviços prestados à nossa São Pedro. Sabemos como é difícil governar uma cidade. Parabéns, Fábio, tá dizendo aqui. Ricardo é o melhor secretário de esporte que São Pedro já teve. Obrigado. E tá dizendo, vamos pra cima que o Brasil é dos brasileiros. É aquela história que você tava falando aqui, que o dinheiro não tem cor, que o dinheiro não tem partido. É isso aí, né? É isso, desse jeito. Deixa eu ver, tem mais pergunta por aqui, o povo tá perguntando bastante. Solta daí. Vamos lá, vamos ver agora. Eu gostei dessa camisa, hein? Queria falar nada não, mas camisa eu gostei. Feia, é camisa bonita. Inveja é que tá é usando feio. pano de Papai chão do céu no lugar de condena a camisa. inveja, Tem hein? jogo hoje. Ó, você sabe que Papai do céu condena a inveja, né, Vini? Tem jogo hoje, né, Ricardo? Solta aí, vamos lá. Oi, eu sou o Lucas Abreu. O meu bairro é o Campo Redondo, a Rua 5. Quando chove, faz muito buraco lá. Aí eu queria saber se tem como você ir lá para poder dar uma revisão lá, entendeu? Porque quando chove, parece até que tá numa piscina. Porque muita água, então é muita lama, então queria saber se você poderia dar essa força aí, tá bom?
Renata, com certeza eu faço uma live, eu fico olhando muitas pessoas que pedem para ela dar uma olhada. Quando eu não consigo, eu peço de imediatamente o secretário responsável para poder dar uma olhada. Isso é fato, isso eu faço direto. Mas Rua 5 no Campo Redondo, eu não estou me recordando exatamente, eu já sei que nós pavimentamos algumas ruas, já fresamos algumas ali perto do condomínio, Subida da Pedreira, lá no Canuto nós concretamos, enfim. Eu vou realmente estar verificando essa Rua 5 e vou dar uma passada lá para saber o que dá para fazer. O asfalto agora realmente o município não tem condição, mas se for alguma coisa que a gente possa estar colocando no material, com certeza eu vou lá dar uma ajuda, que é a nossa missão. Aqui está a moradora do Parque Estoril, a Patrícia Leopoldino. Qual irregularidade encontrada no processo do Parque Estoril? Estamos aguardando há anos o saneamento e o asfalto. Que luta, né, Fábio? Conta essa história do Parque Estoril aí. Patrícia, tudo bem? Eu espero que esteja uma quantidade enorme de pessoas do Parque Estoril ouvindo o que eu vou dizer agora. Eu estou devendo uma live ao nosso povo do Parque Estoril e eu fico muito triste, Renata, quando eu ouço umas pessoas nos agredindo de alguma forma quando eles vão falar do Parque Estoril. Porque quando eu assumi o governo, eu procurei saber aquelas pessoas que mais sofrem no município para a gente poder estar fazendo um projeto enorme levando para o governo do estado. E o Alecrim, por exemplo, as pessoas perdiam tudo quando chovia no Alecrim. Aquilo ali cortava o meu coração, caminhei lá com o vereador Jean. Aquilo ali me deixava muito, muito triste, né? Quando eu vi um vídeo de um cara com uma canoa lá na principal do Alecrim. A Colina, por exemplo, me doía demais, aquele povo da Colina ali, aquele sofrimento que tinha. E o Parque Estoril. O governo do estado, ele não consegue fazer tudo de uma vezada só. E nós, como município também, a gente não consegue fazer tudo num piscar de olho. Para você fazer um projeto, o governo do estado sabe que existe São Pedro da Aldeia, mas ele não sabe que existe a Rua 5, existe a Colina, existe a Alecrim, ele não sabe o sofrimento da população. Pois é, eu sei. E aí, para nossa prefeitura fazer um projeto de um bairro, o Estoril, por exemplo, são 28 ruas contempladas. E para fazer um planejamento, para a nossa prefeitura fazer calçada, igualmente a gente fez lá na Colina, fazer portão de garagem, concreto em alguns lugares que não dá para fazer no asfalto, que a máquina não sobe, né? A acabadeira, ela não consegue finalizar, para você saber aonde você vai fazer no asfalto, onde é que você vai fazer no concreto. Então, tudo isso não foi fácil para nós como prefeitura. Eu rodei ali o Estoril de ponta a ponta, o Seu Ferreira, né? Tomei café na casa de alguns moradores lá. E levamos esse projeto para o governo do estado assim que eu assumi o governo, né, após outros projetos na frente, assim como o do hospital, que também a nossa prefeitura que executou esse processo, esse projeto, e aí chegou a vez do Parque Estoril. E eu falando para o povo do Parque Estoril, acho que eu comemorei, eu acho que mais do que alguns moradores de lá, quando nós conseguimos cumprir tudo, porque, Renato, o processo não é fácil. A Controladoria do Estado trava, a Procuradoria do Estado trava, e aí nós temos que ir lá ver onde é que vai a água, onde é que vai desembocar, e a manilha vai para onde, qual é o diâmetro. O Estado é uma responsabilidade muito grande do Estado e do município fazer uma coisa bem feita. Então tem que saber para onde vai desaguar todos os detalhes ali. Ainda mais Parque Estoril, que é altos e baixos. Ainda mais Parque Estoril, que é altos e baixos. Conseguimos entregar esse projeto no governo do estado, conseguimos cumprir todas as etapas, né? Não tem que você vai passando por etapa. Eu não jogo, mas eu acho que deve ser igualmente passar um jogo. Você vai passando até você vibrar ali. Deve ser igual parecido com isso. Enfim, então nós conseguimos vencer todas essas etapas. E essa licitação estava marcada para o dia 22 de maio. Hoje eu vejo muita gente, né, enfim, parabenizando o governo do estado, o governo interino, né? Eu não estou aqui para poder falar do governador, mas esse governador atrasou muito a vida de muitos cidadãos, inclusive a nossa cidade de São Pedro da Aldeia. Hoje eu vejo todo mundo, é isso aí, governador, é isso aí, parabéns, daqui a um dia nós vamos ter buraco na cidade, na região toda, nas RJ, para tudo quanto é lado, os matos já estão caindo em todas as rodovias que eu estou vendo, os buracos já estão acontecendo, enfim, todas essas licitações que foram travadas, quem vai sofrer é a população. Renata, vindo de Rei das Ostras para São Pedro da Aldeia, eu vou voltar no Parque Estoril. O estado estava colocando uma iluminação fantástica, onde tem muito cavalo, onde já morreu muita gente naquela RJ que vai para Rio das Ostras. E está vindo toda a iluminação, eles colocam 20 postes e colocam uma iluminação. Coloca 20 postes e coloca uma iluminação. Quando está chegando agora aqui em São Pedro, perto do Recanto do Sol, foi paralisado.
Então, o governo interino que está hoje, ele está atrasando a vida de muita gente. O Parque Estoril, por exemplo... Já a queixa generalizada. O Parque Estoril, eu avisei a população do Parque Estoril que a licitação não é o município que vai fazer, nós preparamos o projeto, que não é fácil fazer o projeto e entregar, vocês vão ter que fazer isso aqui no Parque Estoril, o Estado. Então, o Estado iria fazer, o Estado estava com o orçamento, só pode licitar, fazer uma licitação a partir do momento que tem empenho, ou seja, que tem o dinheiro. Então, o Estado tinha o dinheiro para poder fazer a nossa obra e o governador interino foi lá, suspendeu todas as licitações do Estado. Não só o Estado, como a obra do hospital também parou o repasse, mas nós estamos tocando lá, forçando, arrancando um pedacinho ali. Mesmo o hospital também Sim, passou, também, parou de passar o dinheiro. Parou também, Caramba, nós estamos lutando para isso. Nós temos a Clínica Escola do Autista, que nós iríamos ser referência aqui na Baixada Litorânea, que ia ser muito importante para a nossa região, Clínica Escola do Autista. Era uma verba que eu consegui para poder fazer essa clínica, também o governo interino também travou, então isso traz uma preocupação muito grande. Então, o pessoal do Parque Estoril hoje, eu fico muito triste, Renato, porque eu lutei muito para aquele Parque Estoril acontecer, mas eu ainda estou muito confiante ainda que vai sair ainda. Patrícia, o nome dela, né? Patrícia. Estou muito confiante que esse Parque Estoril seja executado ainda, Patrícia. Bom, isso que o Fábio está falando é um resultado desse governador interino, Ricardo Couto, que assumiu, suspendeu todos os pagamentos e, com isso, muitas cidades da região dos lagos ficaram com a situação comprometida. A gente falou aqui essa semana até com o prefeito de Cabo Frio, doutor Serginho, ele também lamentou essa situação porque algumas das rodovias que atravessam a cidade, rodovias estaduais que atravessam a cidade, o próprio município que tem que fazer o reparo de tapa-buraco, porque o Estado... Fazer a capina. Porque o Estado paralisou. E o governador está muito focado em limpar a máquina pública, em exonerar todo mundo, mas os serviços paralisaram. Não vejo ele fazendo uma licitação de obra. E isso é complicado, né? E o Estado, ele tem que fazer licitação, ele tem que deixar as coisas... inteiro, né, Fábio? Não é uma questão... Lembrando que o próximo governador assume o Estado do Rio de Janeiro só em janeiro do ano que vem. Nós vamos sofrer muito se continuar até lá desse jeito. Então, deixa eu seguir por aqui. Tem outras perguntas, Vini? Vamos ver. Ainda não. Tem sim, olha, dá uma olhadinha lá que eu acho que tem mais uma perguntinha. Não chegou aqui ainda não. Ainda não? Então tem aqui, olha, também tá aqui comentando o Vitor... Um abraço de Vitor Hugo Bittencourt. Acompanho muito com meu pai todo o trabalho. Nota 10 para o prefeito, tá dizendo aqui, tá? Um abraço, querido. Bom dia, um abraço ao seu pai. Fábio, uma das questões que a gente tem visto nesse momento, que a gente já abordou aqui, foi essa dificuldade de vocês equacionarem essa falha, não diria falha, né? Mas esse momento que o Estado do Rio de Janeiro vem vivendo, né? Um governador em exercício, um governador, repito, muito focado em justa preocupação dele, né? Em cuidar da máquina pública, ver onde tem fraude, onde não tem fraude, mas com isso paralisou os serviços. Por outro lado, você também depende muito dos repasses do governo do Estado. Já anunciou aqui que o Parque Estoril, o hospital, mas que outras obras eram do convênio com o Estado, eram fruto de convênio do Estado, e que você já pode pontuar aí que, evidentemente, vai sofrer ao longo do ano. Até porque a gente não está vendo o governador exatamente pensar em licitação, pensar em... Até o próprio radar que foi instalado não está funcionando ainda. O que você já pode preparar a população também, que dentro em breve vai ser paralisado por falta de repasse do Estado? Renata, eu fico muito na nossa cidade lá. O Parque Estoril foi o que muito me doeu, além do hospital, mas o hospital, por já estar, eu posso te falar, 90% já conclusa já a obra, nós estamos no finalzinho, na parte externa. A parte interna, né, toda a instalação de ar-condicionado, toda aquela parte de estrutura de pia, de aço, enfim, já está bem finalizado, eu posso falar isso. Mas o Parque Estoril, por exemplo, que é um bairro muito aclive, para a gente passar máquina, para a gente colocar material, para a gente subir com um caminhão, para passar a máquina, patrol, enfim, é uma dificuldade muito grande. E ele é um bairro que tem uma necessidade muito grande.
Né? Lá realmente as pessoas sofrem muito. Isso é o que mais está me deixando triste com relação A questão da a essa Lagoa de posição. Araruama, por exemplo, que é uma demanda que passa pelo governo do estado, não afeta também vocês? Renata, você tocou na Lagoa agora, né? A Lagoa é uma outra questão também muito crítica, né? Principalmente o governo do estado, que a gente precisa muito. Nós, como município, nós somos muito pequenos diante dessa demanda da nossa questão, da nossa Lagoa. A gente sabe que a gente precisa de uma revisão quinquenal, isso já está atrasado. A gente sabe que a gente precisa de uma rede, uma separativa, porque hoje o funcionamento hoje que a Prolagos cumpre, o contrato que a Prolagos cumpre hoje, eu falo que é uma coisa para cego ver, tá entendendo? Enfim, para mim não funciona aquilo ali. Hoje a gente luta muito, né, para que essa lagoa nossa, né, da nossa região, posso dizer assim, que ela volte a ser, né, que a gente depende, os pescadores, o turismo, a gente depende dessa lagoa limpa, clarinha, né, enfim. E isso hoje traz uma preocupação muito grande. Por exemplo, aqui em Cabo Frio, né, começou aquele trabalho que estava sendo feito ali na Praia de Siqueira. E a gente sabe que a nossa lagoa hoje sofre muito também devido ali à Praia de Siqueira. Aquela drenagem estava sendo feita e a gente sabe que paralisaram aquilo Paralisou. ali. A gente sabe que o INEA, de alguma forma, né, que a máquina, nós tínhamos alguma máquina do INEA, o Limpa Rios, ajudando a gente com os rios. Nós tínhamos uma máquina também no INEA, parou também. Hoje nós estamos lá com o pessoal manual, que a Prolagos, de alguma forma, está lá mexendo um pouco no Mossoró, lá no Camerun, enfim, uma equipe muito pequena. Não dá conta. Não dá conta, né? E a quantidade hoje que se tem, posso dizer, de lodo na lagoa é muito grande. É porque tem gente que acha, Fábio, por que eu te perguntei a questão da lagoa? Eu não quero aqui fazer um papel de advogado do diabo, do capiroto, né? Mas tem gente que acha que você faz pouco esforço para resolver o problema do Camerun, da Praia da Tereza, do Mossoró. Assim, Renata, você pontuou uma coisa que foi bom você pontuar isso. Eu fiquei muito triste, inclusive. Eu fiquei triste com o nosso governador, Cláudio Castro, uma vez numa fala dele. Talvez na empolgação dele, ele falou uma coisa que me deixou triste. Porque a gente sabe que a nossa lagoa é a nossa cidade é a que mais sofre com relação a tudo isso. A parte da lagoa que banha São Pedro da Aldeia. Sofre muito. Eu comecei a fazer reunião com os prefeitos, né, lá no gabinete, pedia para ir. O prefeito que não tinha possibilidade, ele mandava o secretário. Nós montamos um grupo, nós montamos uma comissão, nós começamos a ir ao governo, nós começamos a ir ao INEA, nós começamos a pedir socorro, começamos a fazer algumas ações. E o governador veio em Cabo Frio, quando ele veio fazer o lançamento da dragagem, ele disse que o prefeito é o que mais lutou por isso. Eu confesso que eu preferia que ele não precisava falar que eu fui a pessoa que mais lutei. Né? Eu gostaria que ele não tivesse falado, né, que tal pessoa foi a que mais lutou. Não precisava dizer criar que foi essa rivalidade, eu, né? Mas nós lutamos muito. Eu acho que todos nós prefeitos, a gente sabe da importância da nossa lagoa, mas a gente sabe que tem cidades aqui vizinhas, né, que tem um mar aberto que é lindo, né, enfim, maravilhoso, que não depende tanto da lagoa. Mas nós, né, eu principalmente, eu dependo muito daquela lagoa, dependo que uma boa parte, né, a população depende, o turismo, as pousadas, enfim, a cidade precisa daquilo ali. Então, assim, hoje, é lógico que a gente tem uma fiscalização muito rígida em cima da Prolagos, dentro do contrato dela. Eu acho que isso tem que rever de novo, fazer uma nova concessão de novo. A gente fala muito sobre aquele rio, aquele que joga ali retorno, é o Rio Una, que faz da Prolagos e volta de novo para a Lagoa. É o piriri, alguma coisa assim, piriri. A gente fala que aquilo ali, que aquela água não deveria voltar para a lagoa, deveria ir para molhar a parte rural, molhar os pastos, deveria descer aquela água, não deixar aquela água retornar para a lagoa. Eu acho que de alguma forma iria ajudar. Mas então, assim, a gente como prefeitura, o que a gente pode fazer, a gente tem feito sim, Renata.
não tá omisso, né, Fábio? Jamais. O que você jamais. quer dizer? Pode, pega o microfone aí, Moisés. Inclusive, Renata, essa semana até o vereador Paulo Santana, na sessão de ontem... Uma boa pauta, ele foi pro Rio, Ele enfim. foi pro Rio numa agenda da Genersa, né, junto com o deputado, né, com quem ele faz um trabalho, e justamente na pauta, porque ele, né, a Câmara montou uma comissão justamente para ajudar a analisar essa questão do processo. E uma dessas pautas que o vereador Paulo Santana levou era justamente essa da gente poder participar dessas reuniões, né, sobre dessa quinquenal. Revisão quinquenal. Essa revisão Genersa. quinquenal da Genersa. Essa revisão quinquenal, que era uma questão que eu me lembro que o saudoso prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, cobrava demais. Olha, ele participou Zé de já várias morreu. reuniões junto com o prefeito Fábio lá no primeiro governo. Fomos várias vezes. Acho que Zé já morreu tem uns 2, 3 anos e até agora não foi feita essa revisão. Então, e aí o interessante que o vereador Paulo Santana, né, ele citou que quando ele chegou na Genersa junto com o ofício, com o deputado, ele falou que encontrou, né, lá já um pedido do nosso prefeito Fábio, que já havia sido feito, justamente pontuando isso, né, esse trabalho. Então, assim, se tem uma cidade hoje que briga muito, né, por conta da nossa lagoa, é São Pedro da Aldeia, e eu vou além, prefeito, Iguaba, porque como o prefeito falou, né, somos as cidades que mais necessita, né, somos banhadas somente, praticamente, pela lagoa, e não é só pela questão do turismo, é questão também dos nossos pescadores. Eu acho que a maior concentração de pescadores da lagoa é São Pedro e Iguaba. Cabo Frio não tem? Tem, claro que tem, mas que muitos de Cabo Frio, de Arraial, eles vêm pescar na área que é de São Pedro da Aldeia, que é natural, a lagoa é nossa. Mas assim, a gente precisa, então, a questão da economia também, por conta dos pescadores, a gente depende muito. Então, tanto os pescadores como a população sabe o quanto nós precisamos e estamos brigando pela melhora da nossa lagoa, né? E o prefeito Fábio, desde o primeiro mandato, já vem encabeçando isso, como ele já falou, né? Várias reuniões que foram feitas, né, com prefeitos da nossa região, e quando o prefeito não podia, mandavam, né, as suas equipes técnicas, justamente com o intuito de quê? De fazer com que aonde a gente pode melhorar. A gente sabe que hoje, como o prefeito acabou de falar, né, parte dessa água que retorna para a nossa lagoa, ela é, sim, um dos grandes causadores dessa quantidade de lodo hoje. É mesmo? Sim, porque ela vem com uma substância que é feita para melhorar, para que possa ter essa despoluição da água, né, e retorna, só que ela aumenta o grau, né, e ela funciona como um alimento para essas algas. Então ela aumenta. Então já há um estudo já de muitos anos que o certo seria ela ser levada ou para as zonas rurais, para que pudesse ser feita a parte de hidratação dos campos. Irrigar, né? Irrigar, exatamente, irrigação dos campos. Ou até as mesmo, áreas públicas também, as praças também, e jardins da cidade. Ou né? até mesmo para que fosse ela direcionada, há ainda aí uma polêmica aí, para que ela fosse desaguada no Rio Una. O que o povo de Búzios não quer de jeito nenhum. Exatamente, mas o Rio Una, ela já é, na verdade, de água doce, ela já tem, um processo totalmente diferente de vir para nossa lagoa. Mas é aquela briga de jogo de empurra, ninguém quer essa água, a Prolagos também não dá um destino correto, vai empurrando com a barriga essa questão da revisão do plano quinquenal, e no fundo, no final das contas, a oposição pega... E assim, eu acho muito legal quando foi falado ontem do vereador Paulo Santana, que a gente tem que parabenizar, né? Porque uma das ações que o vereador faz também é justamente isso, buscar recursos para que a gente possa ajudar o nosso prefeito. O prefeito é um só, né? E a gente, aquilo que a gente puder fazer, e o prefeito falou muito bem na última reunião que teve com todos os vereadores, se vocês, vereadores, tiverem acesso a alguém que possa nos levar, né, até mesmo o próprio governador que interinamente está assumindo, para que a gente possa falar sobre algumas ações que hoje estão paralisadas, né, por conta dessa intervenção do governo do estado, para que pudesse. Então, eu acho muito legal isso. Então, assim, parabéns ao vereador Paulo Santana por essa ação, e a gente se comprometeu ali junto com ele a participar, né, dessas ações, desse plano, para que a gente realmente possa rever até mesmo o contrato da Prolagos.
né? Porque, calma aí, né? Esse contrato foi feito há muitos anos atrás e já não atende mais as necessidades das nossas cidades. Eu não estou falando só de São Pedro da Aldeia, mas das nossas cidades. Então, assim, a gente tem que realmente, se a gente unir força, eu acredito que a gente consiga, né, de certa forma, contribuir para que a nossa população ela possa ser ali, né, ser beneficiada lá na ponta, né, Renato? Fábio, ontem você esteve na reunião com o cônsul do Panamá, queria te ouvir. Como é que você achou daquele encontro? Tava você, de prefeito, Lucimar Vidal de Saquarema, os secretários de turismo. Como é que foi aquela reunião, só para a gente tirar um pouquinho antes que a gente vai separando aqui. Renata, eu fui convidado através do consórcio, né? Conderlagos, né? Através do Heron. Enfim, para a gente estar reunidos lá, os prefeitos, alguns secretários de turismo, né? Para cada um pontuar um pouco da sua cidade, né? Cada um pontuar ali as suas demandas, enfim. E eu vi o cônsul também, enfim, foi bem falado da nossa região, estratégica, né, que está perto do Rio, enfim, aqui a nossa região específica ao lado de Búzios, né, falar sobre um pouco o turismo, enfim. Mas foi mais um bate-papo mesmo, enfim, e receber ele de alguma forma. Uma simpatia, né? Simpatia. E eu fiquei bastante feliz com essa ideia do Panamá estar interessado aqui pelo aeroporto da nossa região. Eu tenho percebido também que os gringos estão chegando lá em São Pedro, né? Então... Com essa história do aeroporto internacional, de vez em quando a gente tá lá na van, mira, é muito barato! Pega lá a tarjeta! Eu digo, Agora tá aqui, ó, o Douglas Soares tá falando, bom dia, sou aqui de São Pedro da Aldeia, tô acompanhando a rádio, entendemos as dificuldades e desafios que o prefeito tem, mas se Deus quiser, já será resolvido os royalties e vamos voltar a andar, diz ele aqui. Se Deus quiser, Douglas. Agora eu queria trazer mais uma pergunta por aí, ó. Vamos lá, direto das ruas de São Pedro da Aldeia. Paulo da Cunha de Alcântara. Meu bairro é Fluminense, Cisne Branco. Eu quero só dizer que o prefeito tem acompanhado o serviço dele por aqui. Eu vejo que ele tem feito um bom serviço aqui na cidade. O senhor quer mandar um abraço para ele? Com certeza. O prefeito é gente boa. Eu dou um abraço para ele, tá? E que ele continue com a atuação dele aí, fazendo bem para a cidade. Obrigada. Receba um abraço e outro abraço pro senhor. Tudo de bom, saúde, paz. Agora, Fábio, vamos falar a verdade, hein? Sem grana, essa dificuldade toda, com a oposição que não deixa o café pra janta de jeito nenhum. E você ainda encontrar o povo mandando um abraço pra você, não tem nem pergunta pra fazer, pelo menos te deixa mais tranquilo, né? Renata, o que eu vou te falar? A oposição ela tem que existir, mas eu acho que algumas é importante a forma que eles colocam, né? Enfim. E outras é uma questão política, né, que não vai acabar não só em São Pedro da Aldeia. Eu converso com todos os prefeitos, né, existe oposição no Arraial, em Cabo Frio, Iguaba, Araruama, não tem jeito. Enfim, mas assim, a nossa função lá não é ficar focado na oposição, a nossa função lá é de cuidar das pessoas, né, é de estar ali atento nas coisas que estão acontecendo. Então, o meu foco, você fica olhando a oposição, desejo saúde e paz para eles, que Deus continue abençoando a vida deles. Mas no meu caminho eles não vão me atrapalhar, eles não vão fazer eu perder o meu sono, porque eu sei que eu tenho muito que cuidar, eu tenho muita gente para cuidar e as pessoas acreditam no meu governo, por mais que às vezes elas não tenham muita noção da falta de dinheiro. Não vou pontuar aqui, mas ontem uma pessoa que me pediu um socorro um tempo atrás, aí ontem mandou um vídeo da rua dele, me mostrou o vídeo e disse assim para mim, prefeito, colocar concreto, e aí eu vi que ele não gostou, eu disse para ele que o município não tem condição de colocar concreto, eu vi que ele não ficou satisfeito com a minha rua, mas o município não tem condição de licitar um caminhão de concreto, ou 2 ou 3, por que licitar e fazer a rua dele? Não é assim que a coisa pública funciona, eu vou responder. Por que você vai fazer a rua dele? Tudo na coisa pública tem que ter um projeto. Impessoalidade, né? Tá entendendo? Eu vou lá fazer, então não é assim, realmente, na cabeça dele e na minha, 4 caminhões de concreto, mas a coisa pública não pode fazer. Não posso ir lá presentear ele, fazer a rua dele com 4 caminhões de concreto. As coisas não é assim. Então, assim, a gente vem lutando, né, dos royalties. Eu lutei muito em Brasília, eu continuo lutando para que os royalties cheguem e que eu faça a rua dele como deve ser feito.
com drenagem, com pavimentação, com calçado, igualmente eu fiz na Colina, igualmente fizemos no Alecrim, igualmente a gente ia fazer no Parque Estoril. Não gosto de fazer nada mal feito, Renata, não é o meu caminho esse, não consigo pensar dessa forma. Vamos fazer bem feito. Deixa aqui então pra gente mais um comentário pra gente encerrar. Tem mais pergunta por aí? Não, já foi, né? Foi. Olha, tá aqui a Roberta falando que o Arruda precisa também de saneamento básico, água, graças a Deus o prefeito juntamente com sua equipe e o Jean-Pierre trouxeram água pra gente, mas aqui o esgoto estamos precisando de saneamento básico. É o tal negócio, né, Fábio? A gente vê que muitas das perguntas são ligadas ao saneamento e pavimentação, que é uma cidade grande com pouco recurso para dar conta de tudo. Eu fico feliz, Renata, que pelo menos aí ela reconheceu o nosso esforço, né, de colocar água lá. Quando eu fui não, né? Eu falo que eu conheço, eu tenho funcionário da minha área particular para toda São Pedro da Aldeia. E eu já conheci o Arruda e sabia que as pessoas não tinham água. Eu surtei, eu e o vereador Jean lá. Eu levei o presidente da Prolagos lá, eu caminhei, querido, olha só a população que tem aqui. As pessoas não têm água. E o que você me diz disso? Você levou e o aí presidente? Levei lá, eu caminhei com ele lá dentro do Parque Arruda, você quer saber? Hoje nós temos água lá no Parque Arruda. Foi um grande ganho para aquela população lá. É lógico que a gente sabe, chegou a água, tem que chegar a drenagem, tem que chegar o asfalto, enfim, mas se Deus quiser a gente vai conseguir atender. Mas ela também, em compensação, está dizendo aqui, ó, o que o prefeito tem feito é surreal. Tem reajuste, tem mais, ele faz com carinho, faz isso tudo faltando dinheiro, essa que é a verdade. Mas vai ajustar tudo, eu creio, disse a Roberta. Muito fofinha a Roberta, participando ativamente aqui do nosso chat. Fábio, a gente vai Renata, você deixa eu falar um pouquinho disso aí. Isso que ela está falando é algo que a gente percebe muito na rua. A gente, como vereador, a gente está muito na rua e a gente até ouve dos próprios vereadores também. A população, ela cobra, né, aquilo que ela precisa, né, ou aqueles com direito, né, a gente sabe disso. Às vezes você pega uma pessoa, às vezes, estressada, poxa, não, mas é porque a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que está lá na ponta e às vezes não sabe quanto tempo ela está passando pelaquela situação, então a gente tem que ver. Mas o mais interessante disso tudo, Renata, é justamente isso que ela acabou de falar, é que a gente percebe, né, nos moradores, que mesmo aqueles que sabem que precisam, que estão ali na dificuldade, na necessidade e precisam, mas elas reconhecem isso, que sabem que, né, o governo não está fazendo porque realmente não tem recurso, mas elas entendem que quando tem o recurso, ou o recurso chegando, as coisas vão acontecer. As pessoas não perderam a sua esperança nem a sua confiabilidade, né, no governo, né, atual, porque desde o início do governo, né, Fábio, né, a gente percebe, não é porque eu estou aqui como vereador também, né, como chefe de gabinete do prefeito Fábio, que já fui, mas é porque a gente percebe, né, conforme ela falou, que, né, Fábio, é dele essa característica de realmente fazer as coisas com amor, e é algo que ele sempre fala em todas as inaugurações, sempre em todas as reuniões com vereadores, né, pra gente colocar o coração naquilo que faz, né, Ricardo? É isso aí. E isso é perceptível, né, só terminar, isso é perceptível também, né, através da vida de cada secretário, porque a gente vê nisso neles, que apesar da dificuldade, das limitações, né, eles colocam o coração e buscam fazer aquilo com amor. Então a população, ela reconhece, sabe da dificuldade, mas elas têm aquela confiabilidade e a esperança que as coisas vão acontecer, porque vê isso, né, na nossa cidade, no governo. Então, assim, isso é muito legal, a gente fica feliz de ver isso, né? Fala também, Ricardo, estava querendo colaborar. A gente consegue, né, e a gente que está mais diretamente ali com a população, a gente consegue, através dos nossos projetos, ver a felicidade, né, que mesmo com pouco recurso a gente consegue fazer muito, né? Isso aí são palavras diretas dos nossos alunos, né, matriculados na Secretaria de Esporte. E eles entendem, né, como que a gente se esforça para poder promover isso tudo para eles. Que, graças a Deus, hoje São Pedro é uma da referência, né, em esporte em toda a região. A gente promove muito com tão pouco, né? Mas isso é uma coisa que a gente sempre conversou, o Fábio falou, olha, a gente tem que dar nosso jeito, a gente tem que, mesmo com pouco, produzir muito. E é o que ele vem fazendo em todas as áreas. A gente sabe que em outras áreas, às vezes, demanda um pouco mais de recurso do que o esporte. O esporte, é o que eu falo, que é uma ferramenta de transformação tão barata, né? Que a gente consegue transformar tanto a vida dos outros com tão pouco recurso.
E Fábio é um cara que é incansável, é um cara que ele tem esse coração, ele quer fazer mesmo. Acho que a população, Moisés, ela sabe que a gente, quando a gente teve um recurso financeiro melhor, a gente produziu muito. Exatamente. E ela tem a certeza que quando esse recurso retornar, tudo vai acontecer novamente. Não é porque não quer, é porque realmente não pode. E eu tenho certeza que tudo vai ficar florido de novo, a gente vai voltar a produzir muito. O pessoal sentiu um gostinho de quando tava na maré boa, né? Tá com saudade, esperando pacientemente, né? Vai ter certeza que vai voltar com força, que Fábio é um cara incansável, um cara que quer entregar isso, eu tenho certeza, porque ele tem um nome a zelar, é um cara que ele botou um nome para poder realmente produzir e produz muito. Isso que a gente tá perto, é um cara que, meu irmão, dá carta branca pra gente trabalhar, só cobra o seguinte, meu irmão, eu quero que aconteça. E ele fala isso com cada um, a gente que reúne e tá junto. O propósito dele é de realmente transformar a cidade, como vem transformando, né? Transformamos muito e a gente vai transformar muito mais ainda, dando acesso a todo mundo aí, com certeza, que é direito de toda a população. Tem que se virar nos 30, né, Fábio? Pô, trabalhar com dinheiro é mole, quero ver se virar nos 30. Talento de secretário é quando ele realiza com pouco recurso. Porque realizar com muito recurso é fácil. Administrar dinheiro é mole, quero ver administrar dívida. Fábio, a gente está encerrando por aqui. Antes da gente ir pro like, dislike, tem alguma coisa que você gostaria de falar com a população que a gente não abordou aqui no nosso bate-papo? Renata, não, eu acho que não. Nós já falamos sobre eliminação, né? Acredito que breve vai estar voltando tudo aí. E hoje eu tenho certeza que a gente tem essa deficiência no serviço público, né? Na parte de roça, de capina. Choveu muito esse ano 2026, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tem chovido muito. Você ainda. mal dorme quando chove, né? Oxe, mãe, você não está entendendo. É uma tristeza muito grande. É uma coisa que, como eu te falei sobre o Castramóvel também, que a gente vai estar colocando agora para funcionar. E também o monitoramento na cidade que a gente consegue instalar esse ano ainda, de 2026. É um valor que a gente conseguiu através de alguns deputados também. Nós vamos estar colocando monitoramento na cidade, vai ser 200 câmeras que vai ser instalada. Hoje a gente sabe que, né, o vandalismo, os assaltos, né, enfim, as coisas estão acontecendo. E desde quando eu assumi o governo também, junto com o secretário Diego, a gente vem pontuando muito dessa questão do monitoramento e nós já estamos preparando, né? Nós estamos... vou te falar que o processo está bem adiantado da gente colocar monitoramento, esse reconhecimento facial, né? Vamos imaginar que acontece um assalto lá na Nova São Pedro e aí a pessoa conseguiu saber que a pessoa está com um casaco vermelho e uma mochila nas costas. Estava de bicicleta. Isso aí, o próprio monitoramento, quando a pessoa coloca bicicleta, casaco vermelho, mochila nas costas, nossa, aparece exatamente o indivíduo. Então, assim... vai facilitar demais. Vai facilitar muito e nós estamos com 200 câmeras já para ser instaladas na cidade, nos pontos bem críticos, né? Enfim, dando mais segurança à nossa população. Deixa eu dar um alô aqui de uma pessoa que está querendo aqui, desde o começo do programa, mandar um beijo para você. Olha... Renata, mando um grande abraço ao prefeito Fábio. Sou um grande admirador do Fábio do Pastel e principalmente do ser humano Fábio, não do prefeito, mais ainda do ser humano. Ele tem mais 2 anos de governo. Pergunta para ele quais são os planos dele depois que acabar o mandato dele. Vai continuar na política, vai se aposentar. Grande abraço do Júnior da Gráfica. Estendo o meu abraço ao Moisés e ao Ricardo. É uma boa pergunta, hein? Ô, Júnior, o pastel pequenininho me espera lá, a fritadeira me espera lá. Ser bobo, que você já foi. Foi o homem que criou aquele centro gastronômico de São Pedro da Aldeia. Então, aquilo lá me espera lá, Renata. Aí tem que voltar para lá. Eu tenho o projeto de voltar, né? Lógico que a gente vai lutar, né? A gente vai lutar para a gente fazer uma sucessão, para o nosso governo continuar, lógico, né? Isso aí... Já tem nome para a sucessão? Tem nome não, a gente está ainda no caminho, ainda pensando nesse nome, Renata. Então, todo mundo que está aí pode conseguir a bênção? Então. Vamos lutando pela bênção? Vamos lutando pela bênção, né? Então, hoje existe essa preocupação e da população, né, enfim, querendo saber quem é que o Fábio do Pastel vai indicar, enfim, quem é que a gente vai lutar por uma sucessão, mas pode ter certeza que são várias pessoas que a gente tem nome, né, pessoas de caráter, pessoas que realmente tá dentro do trâmite que a gente vê, né, fazendo uma boa sucessão. E aí eu penso, né, justamente de voltar. Mas você não tem um favorito, não, por exemplo? Hoje você veio com
acompanhado de 2 parceiros de governo, isso é algum sinalizador? Renato, eu vim aqui com 2 amigos. Moisés falou ainda há pouco, foi chefe de gabinete. Enfim, Moisés falou, tá fazendo o que é sexta-feira? Vamos na feira? Eu falei, Moisés, eu tenho uma entrevista com o Renata. E Moisés disse assim, eu vim a Cabo Frio no médico. Eu falei, você foi no médico? Você gosta de médico, hein, Moisés? Aí eu falei, eu tô com a Renata aí daqui a pouquinho. Ele, aonde? Aí eu falei, Moisés, aí no prédio Ah, então foi coincidência. da Boticário, tá entendendo? Então tá bom. Mas são 2 pessoas, né? Lógico, né? Que você pontuou das 2 pessoas. São 2 pessoas amigas que eu já conheço há um bom tempo. O Ricardo é um trator no que faz, tá entendendo? Mas eu falo que a cidade tem, né? Não é porque eles estão aqui hoje, pra gente, o governo hoje pensar no nome hoje, pra gente fazer uma sucessão, realmente tem que pensar, né? São participações, eu posso dizer, dos secretários, da população, fazendo pesquisa, até mesmo dos vereadores, né? Eu falo sempre que hoje a gente tem os vereadores têm uma boa participação no nosso governo, lógico, né? Então, eu acho que é tudo a questão de uma conversa, é a gente tentar, de alguma forma, ajudar eles também, nos projetos deles também, né? Para que eles possam ser reeleitos também junto nesse pacote de uma sucessão, né? Eu gostaria que isso acontecesse dessa forma. E o nosso grupo também de secretariado, de pessoas, né? Empresários na cidade que eu conheço, acho que... e hoje eu falo sempre para as pessoas, Fábio, e aí, quem vai ser a sucessão? Eu falo, gente, eu tenho até medo, né? Porque a gente vai ter que escolher uma pessoa para poder passar esse bastão e junto com esse bastão vai uma série de dor de cabeça, né? Né? Hoje eu vivo a cidade, eu não consigo tirar férias. Se alguém fala assim para mim, Fábio, você vai tirar 10 dias, vai fazer uma viagem, eu duvido se eu vou conseguir tirar 10 dias de férias até o final do meu mandato. Ou seja, eu não tirei, não vou tirar 4 anos sem... 8, né, Fábio? 8 anos sem tirar férias, eu não consigo fazer isso. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Nós não somos uma cidade cheia de dinheiro que tudo funciona 100%, né? Não é. Então, em algum momento, a gente tem que correr ali e ajudar, eu tenho que ir lá e ajudar. Então, eu fico até preocupado para quem que eu vou passar essa responsabilidade, esse bastão, esse sofrimento. Não sofrimento não, mas esse empenho, né, que o prefeito tem que ter hoje. É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, mas eu acredito que na hora certa vai aparecer o nome certo, né? Enfim, para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo à frente da prefeitura. Muito bom, então. Agora, Vini, vamos ao like e dislike. Vamos que vamos. Prepara a vinheta, vou botar todo mundo para dar like e dislike por aqui. Vamos começar com o prefeito. O prefeito já participou, conhece esse quadro. Quero que você olhe para lá, Fábio. Posiciona no microfone, Vini vai. Like e dislike. Prefeito Fábio do Pastel, para quem vai seu like neste dia 3 de julho, sexta-feira? Esse like dia 3 de julho para sexta-feira. Eu vou mandar para uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ela. Pode mandar para 2? Pode, deve. Que é o Júnior, nosso secretário de governo, e a Maria Massa, secretária de saúde, porque é um desafio, né? A gente cuidar das pessoas sábado e domingo, feriado e o corre-corre que nós temos. Eles merecem. Eles merecem. Estão ligados por aqui. E todo o secretário também, tá? Senão dá ciúme. Senão dá ciúme. Dar like é fácil. Eu quero ver agora o dislike, Fábio. Ah, não, dislike não, dislike deixa quieto. Não sai daqui sem dar dislike, não. Não, fala, Ricardo. Não vai não, você tem que falar aqui, vamos lá. Não. Tem que puxar a orelha de alguém, nem que seja, sei lá, né? De uma forma neutra, assim. Não, vou deixar o dislike quieto, Não, quieto. senhor, não vou deixar o senhor sair daqui. Falta de amor, falta de carinho. Eu vou falar da minha tristeza hoje com o governo do estado de deixar a nossa população um pouco desamparada, como eu lhe disse, Parque Estoril, a construção da nossa clínica Escola do Autista. Eu sei que ele tem a forma dele de governar, ele está sendo um governador interino e realmente quando chega você quer enxugar a máquina. Mas enxugar a máquina eu acho que deveria ouvir cada prefeito, ouvir a população, deveria ir nos 92 municípios e ver o que está acontecendo, as necessidades de cada prefeito e não chegar e dar uma travada igualmente aconteceu não só na minha vida, como na vida da população, né, como na vida dos outros prefeitos também. Sensacional, muito bom. Agora eu quero você, Ricardo. Primeiro começando com o like, secretário Ricardo. Like e dislike. Fala pra mim pra quem vai ser o like, Ricardo. Like eu quero só dar a toda a equipe da Secretaria de Esporte, que são incansáveis, né? A gente não, mas tem que agradecer muito, porque sem equipe a gente não consegue ser nada. Os caras são o meu braço, minha perna, tudo. A galera que compra o barulho e faz isso acontecer, né? A gente veio aí de um Fest Verão que foi impecável, né? E sem essa equipe a gente não conseguiria realizar. A gente sabe da dificuldade financeira, mas a gente sabe que tem
Dentro da nossa equipe, a galera que abraça a causa, que vira a noite com a gente, então não posso deixar de dar esse like pra eles não, né? Então, não tem jeito. E pra todo o secretariado, que sem eles também nada disso aconteceria, né? A gente trabalha em equipe e é só parabenizar. E também a toda a Câmara de Vereadores que conversa muito com a gente, que entende, eles têm esse poder também de ter a emenda positiva, conversa diretamente com a gente para poder estar aportando essa verba para que a gente possa estar executando e graças a Deus a gente consegue executar com maestria isso aí. Muito bom. Agora vamos ao dislike. Dislike você vai dar pra O quem? dislike eu vou acompanhar o Fábio também, Ó. tá? Para que o Estado possa dar mais oportunidade, mais suporte pra gente. E aconteça que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer em breve, tudo vai voltar a funcionar. Muito bom. Agora vamos pro Moisés, vereador. Like e dislike. Moisés, pra quem vai ser o like? Então, Renata, vou dar o meu like hoje para esse governo do Fábio do Pastel, né? E todo o seu secretariado, né? Com todos aqueles que estão trabalhando ali afinco. E em especial você tá aqui o secretário Raimundo, porque ele tem sofrido muito com críticas, sabe, realmente em relação ao trabalho. E é uma das secretarias gigante, né? Ou seja, atende aos 354 km cada diária de São Pedro da Aldeia, né? Onde 80% da cidade é estradas vicinais. E mesmo sem recurso, com pouco recurso, porque, né, como o prefeito acabou de falar, né, ele tem feito ali com sua equipe reduzida, sabe, o melhor. Então, assim, meu like vai para essa equipe de sucesso, em especial o secretário Raimundo, tá bom? É o mais Aí, cobrado. Raimundo! Meu Raimundo? Parece muito, parece muito. Agora eu quero saber o dislike, Moisés. Vamos lá. Então, Renato, o meu dislike vai para aqueles, né, que na verdade só sabe apontar. Apontar é muito fácil. Agora eu quero só deixar aqui. Aponte, mas também mostre a solução, porque só apontar é muito fácil, mas eu quero que você aponte e mostre a solução. Então, meu dislike hoje vai para aqueles que só sabem criticar, né, trazer o problema, mas não sabem contribuir com a solução. Ih, lacrou, hein? Mas lacrou foi muito, minha gente. Quero agradecer aqui a participação dos três. Foi uma experiência tremenda fazer esse bate-papo, saber mais sobre São Pedro da Aldeia, ver o esforço de vocês. Quero deixar os estúdios da Rádio RCFM abertos sempre para que vocês precisarem. Fábio, não some não, hein? Ricardo, você sabe que pode vir a hora